Alô? O pessoal está me ouvindo aí ou não? Preciso de um toque se estão me ouvindo ou não. Estão me ouvindo, turma? Beleza, Rodrigo? Tranquilo? Tá me ouvindo bem? Opa, beleza, tranquilo. Eu vou dar mais uns 3 minutos só. Depois eu começo a falar aqui a respeito do assunto, né, que é o tema dessa live. Nós vamos falar um pouco a respeito de impressão 3D, particularmente falando a respeito de como que eu preparei a mesa, que é o seguinte, eu sigo alguns fóruns aí, né? E depois que eu disse que havia conseguido imprimir com poliacetal, o pessoal perguntou como que foi preparada a mesa, porque eu vou falando e algumas coisas ficam no ar, né? Então eu resolvi fazer uma live a respeito de como que eu preparei, como é que eu fiz a colagem do tecido na mesa, quais dispositivos eu usei, essas coisas todas aí, entendeu? Então eu vou falar basicamente a respeito disso nessa live. Mas vamos esperar uns 3 minutos para ver se mais alguém consegue entrar aí, né? Deixa eu colocar o som de fundo que eu estava ouvindo. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, né? Para começo de conversa, né? Eu acho que eu acabei fechando. Uns 3 minutinhos a gente inicia aí. Beleza. Vamos lá. Nós estamos numa concorrência aí com o BBB, né? Lógico que não vão assistir minha live porque tem o BBB, né, meu? Mas era importante a gente falar um pouco a respeito dessa impressão, né, que é uma impressão 3D bem difícil, né? Eu acredito que justamente as perguntas elas iniciam pela mesa, né? Então, como eu disse na minha transmissão anterior, não tem muitos players fazendo a impressão de poliacetal. Porque o poliacetal ele é um plástico que é difícil de imprimir porque ele tem um elevado grau de empenamento. Então você começa a imprimir o poliacetal, de repente ele começa a fazer assim, ó.
e todas as arestas, né? Todos os lados dele, né? E uma coisa que nós percebemos também é que o seguinte, não tem muito acordo, né? Não tem muito acordo com o poliacetal. Você começa a imprimir o poliacetal, você teve sucesso em uma impressão, vamos supor. A próxima impressão, ela normalmente também é complicada, também é uma incógnita, você não sabe o que vai acontecer exatamente. Você usa os mesmos parâmetros e aí ele empena tudo. E o empenamento ele é maior se você usar peças que são compridas, né, peças grandes, então o empenamento dele é maior. Então o nível de empenamento é muito grande. O poliacetal, ele imprime a uma baixa temperatura, não é uma temperatura elevada, 220 graus no bico, normalmente. É o que é indicado pelos fabricantes aí. E ele também usa uma temperatura de mesa não muito alta. Eu tenho trabalhado aqui com 90, 95 graus. 95 graus é o que eu tenho trabalhado. E 95 graus é o suficiente. Como eu tenho na máquina que foi montada, né? A máquina eu montei, digamos assim, 60%. Os outros 40%, que era a parte exclusivamente eletrônica, foi um grande amigo que ajudou a montar, que foi o Marconato. Preciso dizer isso, né? Então, foi fantástica essa ajuda, né? E a máquina, ela funciona perfeitamente bem. Ela foi preparada para temperaturas um pouco mais altas, né? Consigo chegar a uns 270, 280, 90, quase 300 graus aí nessa máquina, no bico. E o que acontece? Então, você tem uma máquina que ela serve para imprimir materiais com temperaturas até maiores, mas o poliacetal, ele usa uma temperatura baixa, 220 graus, isso é indicação. E eu tenho usado aqui 230. Por quê? Porque eu uso um bico de titânio e a dissipação de calor, né, a capacidade térmica dele, ele esfria muito rápido. Então, para compensar isso, eu coloquei 10 graus a mais. Fui de 5 em 5, descobri que 230 estava fluindo bem, e aí comecei a imprimir com 230. Bom, resolvido o problema de fluidez, né, então a gente passa... tem uma questão, se você colocar também muito mais que 230, você corre um risco, porque ele solta alguns gases, né, e você vê um odor peculiar, né, que é de como se fosse um aldeído, e é tóxico isso aí. Então, é bom que você não ultrapasse muito os 235 graus, até 230, 235, eu diria que é bom ficar nos 230. Muito bem, eu já havia falado em uma outra transmissão de que as peças elas têm que ter um enfio baixo também, né? Entre 15, 20, no máximo 25%, porque as forças de empenamento são grandes. E aí, devido a tudo isso, muita gente começou a me perguntar a respeito da mesa, como que é feita a mesa. Bom, então eu vou começar pelo que não deu certo, tá? Eu falei para um colega que faria uma mesa que seria com uma placa de alumínio, certo? Uma placa de alumínio, e colaria nessa mesa um tecido de uma malha, né, de aço inox. Essa aqui é uma malha 40, dá para você mais ou menos ver. Eu imaginei que a malha 40 ela teria a mesma planta, a mesma configuração do Evonite, né, que eu utilizei das vezes passadas, e realmente fiz uma mesa, deu tudo bacana com a colagem da mesa nesse alumínio aqui, só que não funcionou. Então é uma coisa que não funciona. Não adianta você colocar metal, o material foi bem colado, eu vou mostrar as colas que eu usei aqui para você fazer uma mesa similar se você desejar. E não funcionou. Então a questão para mim está no fato de que não adianta você colocar metal e nem vidro. Vidro, eu creio que não funciona. Eu já tentei também, não funciona. Ele empena mais rápido, o poliacetal. Ele empena muito mais rápido. Então, nessa mesa, mesmo eu apertando o bico contra a mesa, para ele esmagar o bico, ele esmagar um pouco o filamento, mesmo assim, ele fazia uma linha e essa linha já descolava da mesa. Então, é um material que não deu certo.
um investimento de tempo e de grana que não foi um sucesso. Então tá aqui, ó, a mesa de alumínio. Eu vou colar um tecido nessa mesa. Bom, o tecido que eu uso é esse tecido aqui, ó. Esse tecido aqui, eu acho que eu estou chamando errado, porque quando eu comecei com Evonite. E aí me venderam esse micro, alguns falam que é etamine, outros dizem que é Evonite. Então eu coloquei micro Evonite, mas eu acho que é etamine se você for comprar. É um tecido que é um tecido para bordado, né? Então já tem aí uma dica, né? Ó. Se você não der certo na impressão, você vê que ele é todo furadinho, né? Ó, todo furadinho. Então é uma trama que passa assim e assim, né? Então são várias linhas que passam ali, né? Então esse tecido é o tecido que tem dado certo na impressão do POM. Não tem como, Laila Torre, Carlito. Tá certo. Então, veja, aqui é o que tem dado certo. Bom, vamos lá. Para colar esse material, eu uso uma placa. Eu vou mostrar uma placa que é a placa de Eucatex. Essa é uma placa de Eucatex. Então, eu comprei a placa de Eucatex e aqui já está colado. Eu colo do lado rústico dela. Por quê? Porque forma umas bolsas de cola, né, de adesivo, onde ele tem uma espécie de um reticulado, né? Do lado da frente, aqui é meu dispositivo, daqui a pouco eu já falo dele. E do lado de trás ele é um pouco reticulado, você consegue ver aí, né? Ó, ele é reticuladão. Ó. Então ali se forma algumas bolsas ali de adesivo e ajuda a fixar o tecido. Bom, o tecido então foi colado nessa superfície. Essa placa, ela tem em média 2,5. Eu comprei a placa com 2,5, medi vários pontos aqui e ela tem então uma espessura de 2,5. É importante gravar essa informação porque tem uma outra. O tecido ele tem em média 0,51. O tecido, a espessura do tecido é 0,51, 0,52. 0,51 é a média que eu fiz. Então fica entre 49 e 52, vai alternando, mas no final 51. Beleza? Então o tecido eu usei diferentes tipos de adesivo para colar. Eu usei uma cola Prit, então tem uma mesa dessa que está colada com cola Prit, tenaz, é uma cola PVA. Eu usei essa cola aqui, que é a Orbived, que é uma cola silicone acética para alta temperatura. Essa cola eu tenho muita esperança nela. Eu já tinha colado quando eu colei o tecido de aço inox de 2/10, né? Na placa de alumínio, eu colei com essa cola aqui. E foi muito bem, ficou bem colado. Tem uma outra que eu vou mostrar para vocês, que eu colei com um adesivo epóxi chamado Steel Epoxy. Então, eu colei com Steel Epoxy. Fica muito bem colado. Tenho aqui uma amostra que eu fiz com Steel Epoxy. Essa amostra aqui, ó, eu acho ela fica bem firme, né? É uma cola que fica bem firme. Se você olhar, ó, é uma cola muito boa essa cola, esse epóxi. Aqui eu tenho a colagem, que é o Obved, ele é uma cola vermelha, o silicone é uma cola vermelha, também excelente, tá? Aqui a cola Prit da Henkel, primeiro eu fiz um teste de tecido com tecido, né? Logicamente. E aqui essa cola aqui é uma cola tipo Super Bonder. Essa cola aqui não funciona tão bem. Eu usei ela para colando tecido na placa de Eucatex. No entanto, ela não cola bem. Ó, tecido com tecido. Eu não sei se você já tiver essa experiência de colar com Super Bonder tecido. Ele tem uma reação química exotérmica, né? Ele aquece bastante, né? Como o epóxi, como outras colas aí.
mas ele muda, eu acho que ele muda a estrutura do tecido, e no final das contas, aquela estrutura modificada, ela não cola, ó. Então aqui foi uma tentativa de colagem, como eu fiz com todos os outros, e ela não cola. Bom, aí vem a grande questão do processo de colagem. Como que é feito para colar, né? Como que eu colo? Então, primeiramente, eu fiz uma gambiarra, um dispositivo. As mesas que eu tenho feito são para máquina montada. Então, eu fiz essa mesa aqui, ó, que é uma prancheta, né? Uma prancheta 4. Coloquei um trilho com palito de sorvete desse lado e a distância de... A minha placa de Eucatex é uma placa de 21,6, 21 centímetros. 21,6. Se fosse milímetros, seria 216 milímetros. 216 milímetros. Então, ela entra aqui, nesse ponto. O que acontece? Deixa eu colocar aqui para você ver. Deixa eu ver se eu consigo, né? Então, ela entra aqui, ó. Tá vendo? Ó? A placa tá aqui, ó. Ela ficou encaixada aqui. Como tem essa aqui embaixo, essa barreira aqui embaixo, ela não passa dessa distância. Como eu falei para vocês, a placa de Eucatex, ela tem 2,5, 2,5. O palito de sorvete colado aqui, ó, para encaixar, ó, sem muita folga, também não fica apertado, mas também não fica com tanta folga assim. Ela consegue encaixar aqui, é só para ele não correr quando você estiver espalhando a tinta, a cola, melhor dizendo. O que acontece? Ele tem 2 milímetros, então ficou uma diferença de meio milímetro, 0,5. É um pouquinho menos, mas é 2 a medida. Então você vê, não sei se dá para ver, mas fica uma diferencinha ali, ó. Ok? Essa diferença é importante porque eu fiz uma outra gambiarra, que é essa gambiarra aqui, ó. O que é isso aqui? Esse aqui é o meu passador de cola. Ou seja, eu uso isso aqui para espalhar a cola. Como é que foi feito isso? Eu comprei 2 réguas de plástico de 30 centímetros, cortei essas réguas com 25 centímetros, 250 milímetros, tá aqui, ó. E essa régua, ela tem um ângulo aqui em um dos lados, né? Então eu coloquei aí eu usei a cola acrílica, né? A Super Bonder. Colei uma régua contra a outra depois que eu cortei. Não cola e depois corta. Corta, deixa aquele pedacinho de 5 centímetros que a régua é de 30, deixa aquele pedacinho de 5 centímetros para você espalhar. Em algum momento lá você vai usar ele. E tem uma outra coisa que eu usei, eu vou mostrar. Então você corta as réguas em 25 centímetros as duas e cola, ângulo contra ângulo. Esse ângulo aqui é um ângulo de 19 graus. É um ângulo de 19 graus. Como é que você sabe, né, professor? Eu sei porque existe uma coisa chamada trigonometria e a gente abusa da trigonometria. Ela deixa, não tem problema, entendeu? Então você usa a trigonometria e descobre qual é o grau aqui. Quando eu encostei a régua numa superfície plana, eu medi com o paquímetro a altura que estava dando um dos catetos. E aí medi o outro até chegar no ângulo, porque forma um triângulo, né? Então o bico ficou ali preso na superfície. E fazendo o arco e tangente do cateto menor dividido pelo maior, você encontra o ângulo, né? Tá certo? Muito bem. Aí, encontrando o ângulo, você vê que eu cortei uma daquelas sobras da própria régua e colei aqui, ó, para formar uma estrutura, ó. Então aqui, no ângulo, é facinho. Você cola com cola acrílico um cartão de crédito velho que você não está usando mais. Normalmente ele tem 7 décimos e aí ficou 1,4 aqui. 1,4, porque eu colei 2 superfícies. É mais ou menos essa medida. Então ficou esse cartão a 19 graus. Aí eu fui e colei uma alma aqui, ó. Não sei se você consegue ver, ó. Tem uma alma aqui, para isso ficar mais rígido, né? Beleza? Então, quando eu encosto o ângulo, que é esse ângulo, na mesa, lá naquela gambiarra que eu fiz, essa parte aqui fica para fora e ela fica encostada naqueles trilhos de palito de sorvete. Fica encostado. E por incrível que pareça, fica uma diferença aqui de 0,9. Eu não sei te explicar por que, se a medida é meio de diferença, mas ficou 0,9 porque 0,4 menos meio, né? 1,4
meio vai dar 0,9. Ficou 0,9 aqui de distância. Então, quando eu puxo isso em cima do trilho, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Quando a madeira está sozinha, isso vai ficar assim, ó. Fica aqui em cima, assim, ó. Você consegue, não sei se você consegue ver, ó. Fica assim, ó. O trilho fica assim, ó. Ele fica solidário ali, ele fica rente, porque tem uma madeira ali no meio, que é o meu Eucatex. Ele está ali no meio, numa altura de 2,5. Então tá em diferença com a parte angular, tá com uma diferença de 9 décimos. 9 décimos. Muito bem. Então, aí é só puxar, né? Ela está encaixando, a madeira é maior. Eu estou puxando aqui, ele vai espalhar a cola com uma altura de 9 décimos. 9 décimos. Muito bem. Aí, se eu pegar... É lógico que deu tudo isso é bem teorizado, né? Mas depois, quando eu peguei o paquímetro e medi, eu percebi o seguinte. Essa mesa aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Essa mesa aqui, ela foi feita com a cola tenaz. Ela está com 3,10. 3,09. 3,02. A espessura de cola da cola tenaz, a cola tenaz ela é mais fina, então ficou uma espessura menor aqui. Essa mesinha está com cola tenaz. Como é que eu sei? É porque é a última que eu fiz e eu deixei marcado isso em algum ponto aqui. Mas é fácil também de ver, porque é o seguinte, quando você tem a cola, que é a cola de alta temperatura, ela é vermelha. Então você vê aqui as marcas de fundo que estão vermelhas. Então essa daqui, ela ficou com 3,15. 3,15. 3,15. 3,14. Então, se você tirar 2,5 e 0,52, 0,51, 0,51 com 2,5 já vai dar 3,01. Então, ficou 14, né? Um décimo, quase um décimo e meio de espessura de cola aqui. A cola, ela impregnou um pouco, que veio, em alguns pontos ela veio parar aqui na frente, ó. Ela tem um borrão aqui, ó, e você consegue perceber que veio parar aqui na frente. Então, é bem interessante isso, né? Ficou bem colado, não tem bolha nenhuma, e foi dessa maneira que eu consegui fazer uma mesa uniforme. Essa daqui, por exemplo, ó, você percebe que existem as marcas um pouco cinza, né? E essa daqui é da Steel Epoxy. Essa mesa aqui é a que eu mais tenho esperanças, assim, se a gente pode dizer, né? Esperança de que funcione bem, porque o Steel Epoxy ele é uma cola que praticamente solda as duas superfícies. Eu colei até metal com ela e funciona bem. Até metal. Não a mesa de alumínio com tecido de aço inox. Não. Eu colei outro material que eu tinha aqui, fazendo uma lambança lá para uma coisa que eu tinha aqui com metal. Então, ela cola muito bem. E depois ela seca e aí fica quase que impossível de você tirar a superfície, o elemento que foi colado na superfície onde foi colada, né? Fica difícil. Então, é o material que eu tenho mais esperança, é esse aqui. Lógico que os testes nós vamos começar a fazer amanhã, porque eu vou esperar. Eu quero testar primeiro a cola silicone, porque é uma silicone de alta temperatura, e essa daqui também eu tenho esperanças nela, porque eu fiz inclusive duas. Fiz duas. Inclusive, tá vermelhinho aí, tá vendo? Eu fiz duas por quê? Porque eu quero testar bem essa, porque ela é alta temperatura, né? Muito bem. Quando eu tenho mais uma aqui que é de madeira, que quando eu comecei a fazer os testes com poliacetal, eu comecei com a madeira, ok?
Então, inclusive um colega, né, esses dias aí, né, ele fez uma live mostrando que ele conseguiu imprimir com madeira o poliacetal. É lógico que foi recente essa live que ele fez. Ele fez um vídeo, na verdade, não fez uma live. Bom, o custo disso, tá? O custo dessa brincadeira. Bom, o custo é o seguinte. Você tem... vamos pegar como base a que eu acho que ficou mais cara. As duas que ficaram mais caras foi o Steel Epoxy, né? Uma bisnaga, que é o Epoxy, ela é sempre duas, né? A Steel Epoxy, ela custa 30, por volta de 35, 34, 30 reais, de 30 a 35 reais. E eu consumi praticamente metade do tubo. Praticamente metade. Para fazer a colagem do tecido na mesa. Bom, a mesa de Eucatex, a placa de Eucatex custa... 4 placas custaram 5 reais, significa que é 1,25 cada placa. 1,25. R$1,25 cada placa. O tecido você pode adquirir por 25 centímetros. Ela vai cortar 25 centímetros de um... Eu não sei como é que é o nome. Está enrolado lá numa bobina, numa bobina de tecido de etamine, vai cortar, então ele tem um comprimento de 1 metro. Ele é dobrado no centro, normalmente dobrado no meio, e está enrolado numa bobina lá. Então, aquilo custa R$8,80. Então, você consegue fazer R$8,80, eu consegui fazer 6, cortar 6 mesas, né? 6 bases ali para fazer, né? Então, 8,80 dividido por 6 vai dar 1,40. Com mais 1,25 vai dar 2,70. E a cola, eu vou ter que dizer o seguinte, a cola, eu usei metade, né? Então, 34 dividido por 2 deu 17. Então, a mesa está saindo aí uns 20 reais. Então, essa mesa, ela tem a seguinte questão. Se você imprimir no centro, se ela descolar, você consegue usar de novo o Eucatex. No entanto, eu não tenho usado. Eu não tenho feito 2 impressões na mesma mesa. Bobagem da minha parte, né? Porque eu poderia colar do outro lado outro etamine, outro Evonite e fazer outra impressão, porque por enquanto eu estou testando. Normalmente eu não tenho feito isso, mas se você não fizer e você perder a mesa, então é 20 reais se você estiver vendendo o seu trabalho. Mas eu acho que ainda vai algum tempo até ter sucesso real na impressão, pelo menos no meu caso, não sei, né, outras pessoas, até ter sucesso real na impressão do poliacetal, porque ele é complicado, ele é difícil. Então ele empena todos os lados. Não tem um acordo. A máquina é fechada. Então a gente tem estudado. Eu meço a temperatura. Eu tenho colocado 95 graus. Eu vi alguns vídeos no passado onde a pessoa deixa a mesa com 120 graus. Eu não creio que vá melhorar em quase nada o trabalho que eu estou fazendo, o fato de aquecer o ambiente lá dentro, né? Para essa, eu não acredito que vai melhorar em quase nada. Tem mais um teste que eu quero fazer com um adesivo que eu não tenho. Eu vou adquirir esse adesivo. Mas por enquanto é isso. E outro detalhe, né? Algumas impressões nessa parte aqui, depois de pronta, eu tenho usado o Adere. O Adere ele tem mostrado muito mais eficiência do que o Magibu. Eu tenho o Magibu aqui e tenho o Adere. Aliás, o meu Adere está acabando, vou ter que comprar mais também.
Porém, tem um detalhe de bobeira. Eu deixei sem cola, sem adesivo na superfície do tecido. E a aderência foi melhor até. Foi até melhor. Sem adesivo. Então, eu não quero insinuar com isso que o adere não é bom e que... Não, nada disso. O adere é excelente. Foi o que deu mais resultado. Mas eu tive resultados também sem adesivo. Sem adesivo na peça que está sendo impressa, tá? Então, a peça que está sendo impressa, normalmente você coloca um adesivo, alguns colocam gel de cabelo, PVA, essas coisas todas. Mas sem o adesivo tem sido melhor. Foi melhor. O único problema, justamente, que eu tentei resolver agora, né, com esses adesivos para colar o tecido na base de Eucatex, é justamente o seguinte: quando você está fazendo a impressão, o bico está fazendo o trajeto aqui, né, da sua geometria, da sua peça. E o que acontece? Se a cola ela não resiste a 90 graus, então não adianta. Não adianta você usar cola de madeira, não adianta você usar qualquer cola, você faz uma pesquisa simples. Coloca temperatura que resiste o adesivo tal, o PRIT, o tal. Ele vai dizer lá, mais ou menos, vai te dar uma ideia, vai te dar uma noção de que, ó, em temperatura contínua resiste a 60 graus, 50 graus. Então, tem alguns adesivos que, pesquisando dessa forma como eu estou dizendo, eles informaram que resistia tanto. Não adianta nada você colocar um adesivo que vai colar o teu tecido com a mesa, se ele só resiste a 60 graus e você está trabalhando a 90, não tem. A cola acrílica resiste a mais de 90 graus, ela chega a uns 100 graus. A de alta temperatura resiste a 320 graus, então eu colocar 90 graus e 95 para ela é brincadeira, não vai afetar em nada ela. E o epóxi, ele resiste a próximo de 90 ou um pouco mais. Eu não sei responder se alguém perguntar quanta temperatura contínua nele. Se ele vai ter algum problema, né? E a temperatura do PVA, o PVA tem um detalhe, né? O PVA é bom porque se eu colocar uma cola PVA aqui em cima, já combina com o PVA embaixo. Então o PVA ele aumenta a resistência dele à medida que você aumenta a temperatura, mas ele também não resiste a muito mais que 90 graus, 90, 95 graus. Bom, basicamente é isso. Então, recapitulando, você pode fazer uma mesa usando qualquer tipo de adesivo que resista a 90 graus. O tecido que eu uso é da família do Evonite. Então, você tem Evonite, você tem Vagonite, você tem... O Vagonite é mais grosso. Vagonite, e você tem o Etamine, microetamine. Então, todos esses é possível utilizar, tá? Aqui você tem, então, as colas. Eu fiz uma gambiarra. A principal gambiarra é essa régua que foi colocada, né? Foi colada. Comprei 2 réguas, baratinho, né? Régua de plástico, para ela ficar mais firme aqui, assim, ó, para ela não entortar, né? Não fletir quando eu puxasse ali, né? Então a gente bolou uma maneira dela encostar, ter uma altura fixa com a mesa. Fizemos um dispositivo com trilho. Então a distância é a distância da sua mesa. Você manda cortar tudo igual, né? Aqui a mesa é de 216, 215. Então ali é 216. Ela ficou 1 milímetro, um pouquinho só maior. Não tem problema. E aí você toma esse cuidado, né, de fazer o trilho afastado, essa distância aqui, né, ó, desse trilho para esse outro, 216, com folga, sem apertar muito. Por quê? Porque aí vai correr em cima da sua placa, pegando somente a placa, ó. Ele vai encaixar aqui certinho, ó. Ele encaixa certinho aqui, ó. Tá do lado errado, eu acho. Mas, ó, ele encaixa certinho, tá vendo, ó? Ó como ele encaixa, ó. Ele encaixa certinho e vai correr aqui, ó. Vai te ajudar a manter uma direção quando você jogar a cola em cima dessa superfície.
então vai ficar uma distância boa ali, né? E vai correr em cima, porque você viu que a placa fica aqui dentro e ele está correndo em cima dos trilhos de papel, de palito de sorvete. Coisa simples, tudo feito em casa, sem precisar de usinagem, sem precisar de nada. Isso, é o que usa para bordado, Carlito. É o tecido que usa para bordado. Inclusive, se não der certo, eu estou pensando, sério, se não der certo esse negócio com poliacetal, eu estou pensando justamente em abrir uma empresa de bordado. Eu vou ser o chefe do bordado, entendeu? É basicamente isso. É uma ideia. É usado para bordado. Vagonite, Evonite, Etamine. Acho que o Evonite, é esse tecido aqui, ó. Beleza? Bom, e tinha mais uma coisa para eu falar. Aqui está o palito de sorvete. Palito de sorvete, o preço R$2, acho que 100. R$2 isso. O que mais que eu precisava falar? Eu precisava de falar, eu sempre esqueço de alguma coisa. Bom, basicamente é isso. Eu vou deixar vulcanizar a borracha, né? Ah, uma coisa interessante, tá? Quando você fizer, se você for fazer, né? Se você quiser entrar nessa encrenca que é imprimir o poliacetal, se você for fazer isso e você usar essa cola, que é a cola de alta temperatura, ela é vermelhinha, um detalhe que é importante é você deixar vulcanizar. Quando eu colei o tecido de aço inox, chama o tecido, mas é uma malha de aço inox, né? Malha 40, tem 0,2 de diferença ali, você viu que o tecido é furadinho. Ela é furadinha como se fosse o tecido. Aí eu coloquei o alumínio, a mesa que formou, né? Eu coloquei em cima da mesa aquecida da máquina. E o que aconteceu na prática? Começou a soltar um monte de gás, começou a formar uma fumaceira lá dentro. Essa cola, ela é uma cola de silicone acética. Então ela solta um gás, e eu creio que ele não seja tóxico. Ele tem o cheiro de vinagre. É um cheiro bem forte de vinagre. Inclusive, se você está colando, no primeiro momento que ela começa a agir, ela solta o cheiro de vinagre, um gás de vinagre. Eu não sei se isso impactou no fato de soltar mais rápido o poliacetal, né, as linhas de poliacetal que estava formando, mas então, por causa disso, eu acho que é aconselhável você deixar vulcanizar, ela leva 24 horas para vulcanizar, e antes de você usar, você colocar na mesa da máquina e deixar a temperatura que você vai usar. Então, deixa a mesa da máquina chegar a 90 graus e deixa lá, pelo menos por uns 15 minutos, para ver se vai soltar esses gases todos. Porque tem uma hora que para de soltar esses gases, entendeu? Muito bem, a pergunta do Carlito é: dos seus testes, qual o material do bico que melhor aguentou? O titânio. O titânio tem funcionado bem. O titânio funciona bem. O titânio foi o que eu mais eu dei um trabalho, porque é o seguinte: se você pegar e pesquisar a condutividade térmica do bronze ou do latão, ele vai estar na casa de, agora eu não lembro, 0,50, um valor alto, 1,50, um negócio assim. E se você pesquisar do titânio, ele é bem baixo, ele é 0,2, um negócio assim. Então, quer dizer, ele perde calor muito mais rápido, ele não conduz calor muito bem. Se ele não conduz calor muito bem, ele perde, né? Ele perde calor. É diferente de você, por exemplo, quando coloca um aço endurecido para essas peças para essas bobinas de material abrasivo. Então, qualquer material abrasivo você não pode usar bico de latão, você tem que usar o bico endurecido. A condutividade térmica do bico endurecido é próximo do latão, então você não sente muita diferença. É próximo, é bacana. A do aço inox também não é tão boa. E a do titânio, por ser baixa, eu aumentei um pouquinho a temperatura. Eu aumentei 5 graus, logicamente, que todo teste que a gente faz, a gente aumenta um pouco.
E quando eu aumentei para 10 graus, ele ficou legal. Eu também tinha a restrição de não aumentar mais do que 235 graus. Então eu aumentei para 230 e ficou legal, ficou jóia, ficou bacana. Muito bem, então basicamente é isso, turma. A nossa. Nós vamos ver se é possível fazer mais algumas lives aí durante o período, né, que a gente estiver testando, principalmente o poliacetal. Agora eu estou com 4 mesas para testar e depois eu vou fazer vídeos a respeito dos resultados que eu obtiver em cima desse material. E eu acho de grande importância, né, porque, por exemplo, né, se você fizer uma peça de poliacetal para a impressora, por exemplo, para substituir uma peça da impressora, se ela ficar uma peça muito bem feita, tem mais uma dúvida que eu quero responder antes de terminar aqui. Você não vai precisar substituir mais nunca, praticamente, entendeu? Eu fiz uma peça, que é uma peça que está na minha máquina, que é um suporte dos fãs, um suporte do fã. Então, não sei se você... Quando você compra hot end, alguns hot ends, eles vêm com um suportezinho, azulzinho, né? Como se fosse de acrílico, para o fã. Não sei se vocês já viram isso. Eu acho que já viram. Esse suporte de fã, ele quebra fácil aquela partezinha que encaixa nele. Eu tenho aqui um de poliacetal. A peça não saiu boa a princípio, mas eu dei uma lixada embaixo, aí ficou planinho, ficou bonitinho. E aquela parte de dentro saiu com alguns blobs. Aí eu peguei e limei com ele lixa bem esse material. E coloquei lá, e nunca mais precisei trocar nada. Ele resiste a alta temperatura, ele vai para casa de 120 graus aí. É um material que resiste a alta temperatura. É um material extremamente resistente, extremamente duro. Então, se você fizer uma peça e ela der certo, certamente você não precisa substituir essa peça por muito tempo, entendeu? Bom, então meu teste, o que deu mais certo aí, eu tenho utilizado o bico, é o bico de titânio, tá? Já respondi. Bom, e deixa eu agora lembrar o que eu ia falar, né? Mais uma coisa que eu ia falar a respeito, acho que não era tão importante, por isso que eu esqueci. Devia ter falado naquela hora. Bom, basicamente é isso, né, turma? Basicamente é isso. Beleza? Vocês querem fazer alguma pergunta? A importância do poliacetal é essa. Eu vejo como o mais nobre dos materiais de engenharia. E a nobreza dele rivaliza, né? Não sei se é rivaliza ou acompanha esse fato dele não aderir à mesa. Então, ele não adere à mesa, não tem jeito. Ele empena os lados assim. Então, o lado de baixo que está preso na mesa, se você não tomar cuidado, se você não colar bem o tecido, ele vai puxar o tecido para cima. Descolando, ele fica uma parte esférica, né? Fica côncavo embaixo, né? De todos os lados. Então aí você não vai ter sucesso, né, na sua peça. Ah, e eu lembrei. Aí vocês podem perguntar, né? Mas como você tem uma superfície que está toda furadinha ali, ó, você vê que tem uma espécie de uma textura, né? Vai formar uma textura na parte de baixo. A gente pensa exatamente isso, vai ficar com um ponto mais alto, não, mas ele corre ali, né? Ele faz um fio, ele vai se depositando e só forma uma textura na parte de baixo, onde foi impressa, né? Então, então nessa parte onde foi impressa, fica uma textura. Se você quiser, aí você pega um paquímetro bem legal, né? E você consegue dar uma lixada. Você coloca uma lixa, primeiro uma lixa 100 ou um pouco mais fina, né? Tem uma gramatura maior, né, para ficar mais fina, e tenta fazer um lixamento bem uniforme, medindo as pontas lá, as arestas, os cantos, para ver se fica a medida certa. Depois você pega com... Aqui é macete de ferramentaria, tá? Depois você pega uma pasta de dente e coloca numa lixa 200.
e faz mais uma lixada na parte de baixo, onde você tinha lixado com uma lixa 120, que é uma lixa mais fina, né? Uma lixa mais grossa, né? Você faz ali a lixa 200, depois você pode ir para uma lixa 400 ou 500. E aí vai ficar uma superfície lixada com pasta de dente ajudando, vai ficar uma superfície limpa e vai ficar uma superfície bem lisa, ok? Na sua peça, na base, que ficou encostada no tecido, né? O custo-benefício vale além das pesquisas? Eu acho que vale. Eu acho que vale, porque, veja, você fez uma pergunta que é boa, porque assim, quando você compra uma bobina de filamento, essa bobina hoje de filamento do poliacetal, ela está na casa de R$250. É um material caro. Mas ele vale a peça que ele imprime. Se ela imprimir bem, né? Se você conseguir imprimir. Então, a pessoa, que eu não estou dizendo que sou eu, né? Eu estou fazendo testes e mais testes em cima. Tomara que dê certo, né? Tudo. Que eu acho que é um avanço, né? Eu tenho muitos agradecimentos a muitas pessoas. Inclusive, primeiro agradecimento a vocês que estão aqui na live, né? Que motivam a gente a fazer mais coisas, né? Então, aquilo que eu falei, se você fizer uma peça de poliacetal, essa peça substituir uma peça da sua máquina, aquela peça você não vai substituir mais. Ela vai durar muito tempo. Vai durar muito tempo. Muito, muito tempo. Eu dei um exemplo aqui, né, do suportezinho para fã. Eu tenho ali na máquina montada, eu tenho também um espaçador do Biel Touch, que também está em poliacetal. Também é uma peça que eu fiz um lixamento. Você faz um furo lá, os furos, acertei os furos certinho, e aí coloquei lá. Totalmente funcional, é uma peça que eu nunca mais vou ter que trocar. Então eu queria, se tudo der certo, eu queria imprimir as peças do eixo X e as peças do que suporta os motores embaixo e os suportes da mesa em Y, dessa máquina que é uma máquina que é a Graber, que foi criada aí, foi desenvolvida, projetada pelo Antônio. Então, essa máquina ela é bem interessante, ela é bem eficaz dentro do que é proposto fazer. Ela imita bem a Prusa e ela foi muito bem projetada por ele. Foi muito bem feita. Muito bem. Então, basicamente é isso que eu queria dizer, tá? É um material que lixa bem, o valor dele é alto, mas acontece um fato, tá? Sempre que a gente falar de filamento, tem que tomar cuidado com quem fornece filamento extremamente barato. Você vê uma oferta de filamento, tem que ficar muito esperto para ver se não tem muita umidade nesse filamento, se esse filamento não está tem que medir o diâmetro do fio em diversos pontos para ver se não tem muita variação no filamento. Então, o pessoal que me forneceu e que me fornece, eu gosto de comprar com eles. Então, primeiro é um gosto, né? É uma coisa que são muitas emoções, como eu coloco nas figurinhas lá, né? O pessoal da Versamídia. O pessoal também que eu costumo comprar bastante é o pessoal da 3D Prime. Eu indico aí o Amadeu Trindade. Tem o Marcos também acho que é Cubo 3D. O Amadeu Trindade é parceiro dele, eles se conhecem, né? Acho que é da mesma cidade, que é da Tecnocubo. E basicamente essas, né? E tem um pessoal aqui, que é de Valinhos, aqui uma cidade perto, que é da Up 3D. Eles são representantes de diversas empresas, mas para filamento, principalmente, eles são representantes da Polymaker. Acho que é Polymaker que eles chamam o nome correto, né? Então, esses filamentos da Polymaker são filamentos de primeiríssima qualidade, entendeu? Eles são caros, né? Um nylon que tem uma tecnologia avançada que eles usam lá, que eles chamam de anti-warp, ele custa R$700, uma bobina de 750 gramas. Então é caro, né? Então
cuidado com filamento muito barato, porque o filamento é o coração da coisa. 50% dos problemas eles vêm aí de um material ruim, né? Depois máquina aberta ou fechada, dependendo do que você estiver fazendo, e depois a parametrização que você fizer vai te dar o resto do sucesso na entrega do que você estiver fazendo. Mas basicamente é isso, ok? Basicamente é isso que eu queria transmitir para vocês hoje. A gente vai fechar então essa live. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, amigos que vieram aqui prestigiar o nosso trabalho. Agradeço a 3D Print Academy, que está sendo ainda, né, relevante na minha formação como maker. Agradeço o pessoal da Versa Mídia que me forneceu os materiais que eu estou testando, né, o PLA com fibra de carbono, o PETG e o poliacetal, e também eles forneceram uma bobina de nylon que eu ainda não testei. Eu vou testar nas próximas semanas aí, ok? Eu primeiro quero vencer esse desafio do pom. Coloquei o pom numa máquina, não quero tirar até dominar ele, mas ele é difícil, né? Ele é difícil. E basicamente é isso. Agradeço a Versa Mídia, né? E bola para frente, vamos em frente aí, beleza? Muito obrigado por tudo aí. Até a próxima. Valeu aí, Ronaldo. Valeu. Precisa, né? Precisava principalmente fazer live. Eu preciso fazer mais, porque eu tenho um canal que tem diversos assuntos, né? Tem estatística, tem cálculo, tem um monte de coisa lá, então eu preciso fazer algumas lives aí. Vamos começar a fazer. Beleza? Tudo de bom aí para vocês. Uma boa noite. Laila Tov.